E a conta vai chegar nos próximos anos, cara. A conta vai chegar. Porque quem tentou dar o passo maior que a perna para alcançar o Flamengo não entendeu o que o Flamengo fez para chegar onde ele chegou. Então eu acho que o Flamengo ainda ganha mais 4... No ritmo que tá, o Flamengo ganha mais 4 Libertadores até os outros começarem a... Porque ao invés deles diminuírem a distância para o Flamengo pagando as suas dívidas, eles aumentaram a dívida para encurtar a distância por um curto período. A tendência óbvia é esse time ficar muito mais forte, muito mais sólido, consistente, vai ficar mais complicado, tá? Vai ficar mais complicado. Eu vejo dessa maneira. Eu acho. Nação, vamos acompanhar aqui Rica Perrone mandando aí o recado. Olha, se ficarem nesse desespero aí, não vão alcançar o Flamengo de maneira nenhuma. Vamos acompanhar o vídeo aí, Nação. Ele que é São Paulino e parece que está um pouco desesperado também. Vamos acompanhar aqui também Mauro César lá na S1 Live, falando que a tendência é que o Flamengo venha melhor do que 2025, ou seja, para o desespero dos antes. Deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo. Você acha que é melhor o Vasco vender para outro dono ou tentar se recuperar com as próprias pernas? Eu acho impossível se recuperar com as próprias pernas hoje. E vou te falar, cara, pela situação que eu tenho apurado aqui, conversando com dirigentes de clubes do Brasil, o que o Flamengo causou nos clubes brasileiros é uma coisa que ninguém tem noção do tamanho da merda ainda, tá? Isso está por vir. E eu posso adiantar para você o seguinte: na tentativa desesperada, politiqueira, eleitoral e populista de tentar acompanhar o ritmo do Flamengo e do Palmeiras, que foram crescendo e ganhando coisas e abrindo distância, vários clubes brasileiros não aceitaram a ideia de o seguinte: bom, eu sou o presidente agora, e agora que eu vi que alguém fez uma coisa demorada e bem feita e colheu resultados, eu vou fazer também. A maior parte dos clubes brasileiros tentou fazer o seguinte: eu vou gastar o que eu não posso, foda-se a próxima gestão, eu vou aumentar a minha dívida, eu vou piorar a minha distância. E a conta vai chegar nos próximos anos, cara. A conta vai chegar. Porque quem tentou dar o passo maior que a perna para alcançar o Flamengo não entendeu o que o Flamengo fez para chegar onde ele chegou. Então a distância que o Flamengo acha que ele tem, separar duas coisas. A distância que o flamenguista hoje acredita que ele tem para os outros é um completo delírio. O Flamengo não tem distância que ele acha que tem. A distância real para o Flamengo, momentânea, dos próximos 5 anos para os outros, é maior do que ele pensa. Histórica, em relação a 10, 15 anos, tudo balela. Mas nos próximos 4, 5 anos, onde os outros vão pagar pelas dívidas que fizeram para tentar alcançar o Flamengo a todo custo, o Flamengo ficou mais distante ainda. Então eu acho que o Flamengo ainda ganha mais 4... No ritmo que tá, o Flamengo ganha mais 4 Libertadores até os outros começarem a... Porque ao invés deles diminuírem a distância para o Flamengo pagando as suas dívidas, eles aumentaram a dívida para encurtar a distância por um curto período. Só que no médio prazo, meu irmão, eu sei de clube grande aqui no Brasil que tá começando o ano pagando um jogador de 2 anos atrás. Começando o ano devendo. Aí você fala, mas por que tá devendo esses 2 jogadores? Porque o cara jogou para frente, porque naquela época ele achou que ele tinha chance de parar o Flamengo no campeonato. E aí ele contratou. Só que ele não tinha dinheiro. Tem clube, vários, essa é a maioria, que não paga imposto. A maior parte dos clubes do Brasil não paga imposto. Né? Na hora de botar no balancete, o cara ele não bota imposto. Porque o imposto aparece anos depois. O que vai acontecer nos próximos anos? Vem todos os impostos que os presidentes não pagaram para alcançar o Palmeiras e o Flamengo. Então você ganhou ali uma Copa do Brasil, você ganhou uma Libertadores, você ganhou um Campeonato Brasileiro, você ganhou alguma coisa. Mas o preço desses títulos para peitar Flamengo e Palmeiras, a conta vai chegar e não vai ser barata. Não vai ser barata. Vai ter clube brasileiro que parece que tá tudo bem, que ou uma SAF entra ou fudeu. E o meu São Paulo é um deles. É um dos que, assim, se não aparecer uma SAF entrar, pode trocar Casares por quem você quiser. Você não tem noção do tamanho do rombo. Esquece, ninguém, não tem nenhuma pessoa que seja capaz de fazer isso em menos de 8, 10 anos. E nenhum presidente vai ficar lá 8, 10 anos fazendo isso. Entendeu? Então, cara, é SAF ou fudeu, tá? A distância que o Flamengo tá dos outros, momentânea, é maior do que o flamenguista imagina. A longo prazo é um devaneio do flamenguista acreditar que não, eu fiquei bilionário e todo mundo ficou na merda, porque isso é devaneio. Mas hoje, neste momento, é maior do que o do flamenguista pensa. Porque os adversários que ele imagina que no ano que vem podem aparecer, não vão aparecer. É Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras. Esses são os times que vão chegar perto dele. Os outros não vão chegar. Podem ganhar um torneio, né? Mas chegar perto assim, de passar o ano, bilhões e tal, esquece. E o torcedor que pensa do Flamengo, ele vai pensar, cara, eu vou aguentar a zoeira, que se eu zoei, eu vou aguentar também, perdi, paciência. Mas ele vai raciocinar e falar, cara,
as perspectivas para o Flamengo são muito boas. Consequentemente, para os demais, em sua grande maioria, assim, muito ruim. Muito ruim. Tem que torcer muito contra o Flamengo, torcer para o Boto fazer atrapalhada, para o Bap errar alguma coisa, para o Felipe Luiz não renovar, para o Boto meter mais 9 milhões no Emerson Royal de centroavante, quer dizer, um jogador que não vai acrescentar e vai custar caro, né? Tem que torcer por isso. Porque se o Flamengo acertar no mercado, mantiver o técnico e conseguir dar sequência a esse trabalho dentro do que foi 2025, a tendência óbvia é esse time ficar muito mais forte e muito mais sólido, consistente, vai ficar mais complicado, tá? Vai ficar mais complicado. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que, lógico, não é glamorizar a derrota, que outra fase babaca que aparece. Não se está glamorizando porcaria nenhuma. Se está falando o seguinte: perdeu, o torcedor não gostou de perder, porque viu que estava perto, que teve a chance de ganhar o jogo, tinha a chance no pênalti, claro, não conseguiu, mas o que o futebol, o campo mostrou, foi muito positivo para o Flamengo. Digamos que o Flamengo jogasse todo retrancado, como outros brasileiros fizeram, o Rossi fizesse 18 defesas, a bola batesse 20 vezes na trave, os caras perdessem vários gols e o Flamengo, numa bola escapada, fizesse 1-0. A gente ia falar assim: pô, o Flamengo foi campeão. Mas, porra, suando sangue, com as calças na mão e tal, ganhou. O importante é ganhar, ok. Olha para frente. O que esse jogo significa? Claro, que uma retranca que deu certo. Legítimo. O que acontece é o contrário. O resultado não foi o esperado pelo torcedor do Flamengo, mas o jogo, a qualidade, o que foi apresentado, mostra a possibilidade de um crescimento que o Flamengo, como o próprio Felipe falou isso, né? O Flamengo não vai jogar a Premier League, gente. Vai jogar aqui, na América do Sul. Ele pode abrir uma vantagem sobre os demais e ser, de fato, um time ainda mais difícil de ser batido do que foi ao longo desse ano todo. Teve erros, alguns jogos assim com uma certa falta de concentração, falhas, Central Córdoba, Santos, Fortaleza, enfim, alguns jogos aí que a gente pode lembrar, mas no Estudiantes, né, lá em La Plata, atuações fracas e muitos erros, mas, cara, esse jogo, acho que ele anima muito o torcedor. Quando ele esfria a cabeça, cura o luto da derrota, nos pênaltis ele vai pensar: cara, no ano que vem pode ser muito forte. Agora está nas mãos mais dos cartolas agora do que de qualquer outra pessoa. Renovar o contrato do técnico e acertar nas contratações. Tá aí, Nação, grande Mauro César lá na S1 Live, link abaixo na descrição aí dos dois canais, Nação. Cara, eu concordo muito com o Mauro César quando ele fala ali a respeito daquele jogo de Flamengo e PSG, né, Nação? Claro que a gente queria ser campeão, claro que a gente ia comemorar independente se tomasse um sufoco do PSG ou não. O importante é o título para o torcedor, mas na visão dele, na visão de um jornalista, né, de um cara que vai mais além do que o torcedor, até porque ele trabalha com isso, né? Mas assim, o que ele tá dizendo ali foi sobre o jogo que o Flamengo fez contra a equipe do PSG. Foi para deixar, sim, os adversários aqui do Brasil e da América do Sul bastante preocupados. Por quê? Porque o Flamengo já chegou ali, Nação, no final de temporada. O Flamengo chegou com jogadores ali sem condições de jogo, tipo Pedro, por exemplo, não tinha condições nenhuma de jogo, de jogar aquela partida ali. Foi nítido que Pedro não estava preparado para uma partida tão grande, né? Não é querendo rebaixar Pedro, a gente sabe do potencial de Pedro, mas para aquela partida contra o PSG, ele não estava preparado. E vários jogadores ali com uma idade bem avançada, se comparando ao PSG. E o Flamengo foi lá e encarou, cara. Encarou o PSG, claro. Já falei aqui no vídeo já. Claro que sofreu também. Pô, o PSG, o principal time, um dos principais times hoje da Europa. Claro que o Flamengo ia sofrer no jogo também. Mas foi lá, encarou, levou para a prorrogação. Teve chances de ganhar a partida, como por exemplo aquela jogada com Plata, que poderia dar só um toquezinho por cima do goleiro, e ali poderia mudar a história, poderia mudar a rota daquele jogo ali, daquela partida. Me lembrou muito o Lincoln contra o Liverpool, né? Lá naquela final também, que se faz aquele gol, poderia mudar também a história, poderia mudar os rumos daquela partida também. Mas resumindo o que Mauro falou aí, sim para os adversários ficarem sim preocupados, porque é nítido que o Flamengo está à frente de vários clubes aí do futebol.
Futebol brasileiro já ganhou? Não. Vai ganhar tudo de novo? Não. Claro que tem um trabalho a ser feito, o futebol é dentro de campo, mas eu acredito que o Flamengo vem sim melhor do que 2025. Vai fazer contratações, vai ter investimentos aí pesados e o Flamengo vem melhor sim do que 2025. Então os antes que apertem o cinto, essa é a realidade. E para fechar, só resumindo ali o que o Rica Perrone falou, é aquela história, né, nação, que a gente flamenguista, a gente sempre fala, sempre comenta, né? Não querem tomar o remédio amargo que o Flamengo tomou, né? Querem aí falcatrua, querem bagunça, querem contratar e não pagar, tipo o Internacional contratou o Thiago Maia e não pagou e quase foi rebaixado. A gente tem um Corinthians aí que foi campeão da Copa do Brasil de uma forma vergonhosa fora de campo, né? Dentro de campo, ok, para os torcedores do Corinthians ali tem que comemorar, fazer o quê, né? Mas fora de campo, uma bagunça. A gente tem aí o São Paulo, o próprio São Paulo, como ele mesmo falou ali, uma bagunça. Só notícias ali indesejáveis para os torcedores do São Paulo, entre outros clubes aqui, né? Se a gente for comentar, vai ficar aqui uns 10 minutos falando aí dessa bagunça do futebol brasileiro. Então, se ficarem com esse desespero aí, se ficarem com essa coisa na mente de que tem que buscar o Flamengo a qualquer custo, o Flamengo e o Palmeiras, ele também cita o Palmeiras ali na conversa dele, mas principalmente o Flamengo, se ficarem aí com esse desespero, que não vão alcançar, vão ficar mais para trás ainda, ou vem uma SAF aí para salvar, ou então não vai ter outro jeito. Eu concordo muito com o Rica Perrone. Nação, eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.